Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e vamos ter a nossa videoaula sobre nosso assunto, que vai basear também nossa quarta avaliação. Estamos estudando o período conhecido como Idade Média ou período medieval. Bem, essa Idade Média, ela se situa cronologicamente após a Idade Antiga, que é aquele período onde nós estudamos as civilizações grega, romana, egípcia, os árabes, teve os persas. Então, a Idade Antiga, a História Antiga, contempla esse período aí. E a Idade Média, ela é um período que fica entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, como nós vamos estudar a Idade Moderna somente no ano que vem, nós vamos estudar a Idade Média, entendendo que esse período ele tem duas divisões dentro dele. Por ser um período de 1000 anos aproximadamente, o período medieval ele tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é aquele período onde a gente vai verificar as principais características desse período mais evidentes, ou seja, um aumento da vida rural, um aumento do sistema, do modo de vida feudal, como sistema político, social e econômico, como nós vimos na aula passada. E a Baixa Idade Média é o período em que essas características que evidenciam, que me permitem observar com grande relevância o período medieval, elas vão estar em decadência. Então, se a Alta Idade Média é caracterizada por um aumento na vida rural, a Baixa Idade Média é caracterizada justamente pelo aumento da vida urbana e o declínio da vida rural. Então, nós vamos estudar com essa unidade do capítulo 14 do livro 4 de vocês, justamente o renascimento da vida urbana e do comércio, ou seja, uma grande característica desse período chamado Baixa Idade Média. Então, vamos lá comigo, abram o livro de vocês na página 18, que esse assunto combina direitinho com o que a gente viu sobre feudalismo, tá bom? Então, beleza. Logo nessa página aqui, na página 16, eu trago para vocês aí essa imagem que está no livro de vocês e é interessantíssimo a gente ver como é aí que está sendo retratado, primeiro de tudo, uma feira e essa feira está ambientada numa cidade. Eu percebo por conta dessas construções aqui, tipo, parece-me uma igreja, a minha de esquerda, né? Parece-me um palácio, várias casas aqui em cima, e essa feira está acontecendo justamente numa cidade. Nós vimos que o feudo é uma grande construção, um grande campo, como se fosse uma grande fazenda, né? Só que ele fica na área rural. Já aqui a gente está observando uma concentração urbana, ou seja, a vida está voltando a ser nas cidades. Então é isso que a gente vai estudar. Como é que se deu esse renascimento comercial e urbano aí na Idade Média? Primeiro ponto foi o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Como a gente tem um feudalismo que é fortemente baseado na vida rural, na produção de alimentos, plantio, agricultura, criação de animais, né, produção de produtos, de roupas, sapatos, tudo a partir ali dos animais, das coisas que são plantadas, do algodão, trigo. Então a gente tem uma vida toda voltada para o campo. Então, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas é o aprimoramento das técnicas utilizadas no cultivo, na criação dos animais. E conforme essas técnicas vão sendo aprimoradas, vai existir um avanço, tanto tecnológico, quanto esse avanço se faz refletir na sociedade. Pensem comigo, a existência hoje da rede chamada internet, ela não provocou um avanço em termos tecnológicos? Sim, ela permite que hoje computadores e celulares sirvam como veículos de informação. Eu consigo então trocar informações a partir desses produtos, porque existiu o avanço da internet. Mas a internet também revolucionou a nossa sociedade, o nosso modo de viver. Ou seja, nós agora nos comunicamos por esse computador e por esse celular. Nós então estamos deixando de nos ver, mas não deixamos de ter aula. Então, vejam como um avanço tecnológico pode modificar a vida das pessoas. Então, no nosso tempo, nós temos o exemplo da internet. Vamos entender como esses avanços tecnológicos modificaram a vida das pessoas 1000 anos atrás.
Então, eu vou citar aqui os avanços que o material de vocês traz. Primeiro de tudo, é que esses avanços foram surgidos na Europa a partir do intercâmbio com o Oriente. A gente vai já entender como é que os europeus estão tendo contato com os povos do Oriente e trocando informações sobre avanços. A gente viu que os árabes estão ali na Península Ibérica, levaram muito conhecimento para a Europa, então é uma grande evidência desse intercâmbio. O intercâmbio é troca, tá, gente? É troca. Então, a metalurgia aplicada ao desenvolvimento agrícola. Antes, a metalurgia, ou seja, a forja do metal, o trabalho em cima do metal, ele tinha o objetivo de produzir espadas, armaduras para a nobreza ir à guerra. Só que agora vão ser aplicadas técnicas de metalurgia para construir ferramentas. A ferramenta de metal que é mais utilizada num campo, numa fazenda, num plantio, é a enxada, né, gente? A enxada que serve ali para mover o solo e poder plantar, né? Então, a pá para cavar o solo, a foice para cortar o mato, né, para capinar. Então, utilizar a metalurgia para produzir ferramentas vai trazer um aperfeiçoamento do modo de produzir esses alimentos. A charrua, que é essa imagem que está lá no topo do slide, ela é uma ferramenta utilizada para revolver o solo, ou seja, tornar o que está no fundo do solo para a superfície e o que está na superfície para o fundo. Ela revolve o solo, ela mexe o solo. Então, os bois estão puxando esse ferramenta chamado charrua e essa charrua está arando o solo, né? Ela está arejando, mexendo essa terra para que essa terra continue boa. Então, é um importante avanço tecnológico para a produção agrícola na Idade Média. Os moinhos de água e moinhos a vento também serão muito importantes porque eles vão fazer o trabalho de triturar os grãos em menor tempo e em maior escala. Então, é um importante avanço tecnológico para produzir o pão, a farinha do pão. O trigo, quando é plantado, ele é grande, é um grão grande. Então, separa-se esse grão e coloca-se no moinho para ele ser moído e virar farinha. E da farinha se faz o pão. Então, queridos e queridas, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas tem no moinho ali um grande elemento. Outro elemento é o sistema trienal de plantio, que eu vou trazer no próximo slide para vocês e vou explicar bem melhor. Basicamente, é dividir a terra em 3 pedaços e enquanto planta-se em 2 desses pedaços, um terceiro repousa. E aí, isso se modifica no ano seguinte. Aquele pedaço que estava em repouso, ele vai ser utilizado para plantio. E aí o outro pedaço que já foi plantado também, e um pedaço que foi plantado no ano anterior, vai ficar em repouso. E isso se segue por 3 anos, onde eu tenho 3 pedaços de terra em que a cada ano um pedaço vai ficar em repouso. Para que o repouso, professor? Porque se a terra é cultivada todo ano, ela perde os seus nutrientes e o alimento deixa de ser de boa qualidade. Então, não é possível plantar durante muito tempo na mesma terra, tá bom? Por fim, esses avanços vão trazer um acúmulo de excedentes, gente. Então, vai ser produzido mais do que se é consumido dentro dos feudos. Então, o que fazer com o que sobra? O que nós fazemos com o que sobra? Nós jogamos no lixo ou nós damos para quem precisa? Ou nós disponibilizamos aquela mercadoria para venda? É isso que vai acontecer. A mercadoria que vai sobrar, a produção de alimento que vai sobrar, vai ser levada para a venda. E aí a gente vai ter um aumento dessa atividade comercial que na Alta Idade Média não era muito evidente. Ok? Vamos lá. Para o próximo slide eu tenho a ampliação das terras cultivadas, que é o tópico que está na página 19 de vocês. E aí eu trouxe essa imagem que ela consegue me mostrar claramente o sistema trienal de cultivo. Onde tem descanso é o pedaço de terra que não vai ter plantação durante o ano. Então, um pedaço fica descansando enquanto o outro pedaço é plantado trigo e cevada. No ano seguinte, aonde estava em descanso, eu vou plantar o trigo. E aonde era o trigo, eu vou plantar a cevada. E aonde tinha sido cevada no ano anterior, vai ser uma terra de descanso, ou seja, não plantarei nada ali.
E isso no segundo ano. Quando chega no terceiro ano, aonde havia sido trigo no segundo ano e tinha sido descanso no primeiro ano, eu vou plantar a cevada. E assim sucessivamente, né? Aonde tenho no terceiro ano descanso, eu já plantei a cevada e o trigo nos anos anteriores. E aonde eu estou plantando no terceiro ano trigo, ele já está descansado no segundo ano e já foi plantado cevada 2 anos atrás. Então é um sistema em que a terra ela é dividida em três e a cada ano um pedaço dessa terra fica em descanso para justamente ser plantado e manter esse plantio por mais tempo. Então, nesse tópico, eu procurei explicar para vocês esse sistema trienal porque ele vai revolucionar a agricultura, né? Ele vai permitir a produção de muito mais alimento do que antes. E quanto melhor se come, quanto mais se come, né? Eu não digo assim em quantidade, né? Mas comer cada vez melhor, né? Variar a alimentação, ter alimentos à disposição, vai evitar que as pessoas morram de fome, morram de doença, morram de fraqueza, como era muito comum. Nós estamos falando, gente, de uma época em que não se tinha remédio nenhum, né, de farmácia. Os únicos medicamentos que se conheciam eram através das plantas e eles não eram tão difundidos, era um saber que era bem pouco difundido, era um saber que era concentrado por algumas pessoas. Nós não temos faculdades para formar médicos, farmacêuticos, nós não temos, enfim, o conhecimento médico difundido. Então, nós temos uma expectativa de vida muito baixa. Na Idade Média, a expectativa de vida era de 25 anos. Uma pessoa que chegasse a 25 anos, ela já estava considerada assim, chegando ao final da sua vida. Não se pensava em viver 80 anos como nossos avós vivem hoje em dia. Não, nós não esperávamos viver, hoje nós esperamos viver muitos anos de vida, né? E naquela época, há 25 anos já era uma expectativa de vida alta. Então, com a ampliação das terras cultivadas, com a aplicação de inovações, de avanços tecnológicos na agricultura, eu vou ter mais alimentos e maior qualidade de vida. Isso vai aumentar a expectativa de vida das pessoas de 25 para 35 anos, né? Então, viver 35 anos na Idade Média era considerado uma expectativa de vida elevada, muito alta. Então, imaginem, nós estamos falando de um tempo em que a higiene era precária, em que as técnicas de vacinação não existiam, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e nós vamos ver a pandemia da peste negra, como ela arrasou a Idade Média. Na próxima aula eu vou trazer para vocês, embora não vá cair na prova de vocês, é um conteúdo que eu acho muito interessante trazer por conta do tempo que nós estamos vivendo. Então tenham isso em mente, as pessoas viviam pouco. A Revolução Agrícola vai permitir as pessoas viverem mais. Outra questão que vai ampliar as terras cultivadas vai ser a desobrigação servil. Os senhores feudais eles vão deixar de cobrar dos servos todas aquelas obrigações que eu mostrei para vocês na aula passada. Quais são? Talha, corveia e a talha, a corveia e essa terceira eu quero que vocês me lembrem e me respondam lá no aplicativo Clipe Escola. Mandem um clipe para mim falando que vocês lembram das três obrigações servis, tá bom? Então essas obrigações elas vão deixar de serem constantes para os servos. Isso vai incentivar servos a habitarem cada vez mais as terras dos feudos e as terras fora dos feudos também. Então a habitação de terras também antes improdutivas é a habitação por servos daquelas terras que antes eram terras onde havia muitos conflitos, muitas invasões bárbaras, ou terras de mangues, terras que não eram tão férteis assim, terras montanhosas, por exemplo, né? Então, essas terras que antes não eram tão produtivas assim vão se tornar muito produtivas, né? Porque vai ter novos avanços, vai dar para cultivar essas terras. Então, o que eu vou ter? Mais terras para serem cultivadas, mais alimentos sendo produzidos, então eu vou ter um excedente de alimento. Eu vou ter que fazer com que esse excedente não estrague e produza riqueza. Como produzir riqueza com excedente? Muito bem, acertou quem pensou vendendo. E é aí que a gente entra na lógica do aumento do comércio, tá bom? Então, gente, o comércio ele vai se desenvolver de uma forma muito maior nos últimos anos do período medieval, né? Do século X ao século XV, um período caracterizado como Baixa Idade Média. Então, aqui eu trago duas imagens desse slide.
Na página 20 de vocês tem a imagem de uma feira, né, medieval, que é a mesma que eu trago aqui, e na página 21 tem um mapa com as rotas comerciais. E a gente tem que ver nesse mapa que existem vários pontos verdes e azul e brancos. Esses pontos eles mostram a existência de feiras, né, de as principais localidades onde as coisas vão ser comercializadas. Por quê, gente? A feira, no período medieval, ela tem um caráter temporário ou itinerante. A feira ela não ficava ali na rua todo o tempo, 365 dias por ano, né, durante todos os dias. Se hoje a gente vai na feira da 8 de maio, por exemplo, nós vamos encontrar a feira funcionando todos os dias, né? Até em feriados. No caso das feiras do período medieval, elas tinham um caráter temporário ou itinerante, ou seja, as pessoas que ali estavam para comercializar, vender os produtos, elas não ficavam naquela cidade durante muito tempo. A feira tinha uma duração temporária. Ela ficava ali em torno de 15 dias naquela cidade e depois eles arrumavam as coisas deles, montavam nas suas carruagens e iam para outra cidade. Então, por isso que no mapa da página 21 tem o traçado, que é a rota por onde essas feiras passavam, por todas as cidades e feudos, e existem os pontos que são os feudos ou cidades por onde se passavam essas feiras. Então há a criação de rotas comerciais, que são os caminhos por onde os mercadores vão passar fazendo as feiras, comercializando seus produtos. E o que se fazia muito, que a gente pode observar nesse mapa, é o contato dessas rotas comerciais com a porção oriental do globo. Ou seja, existia ali uma grande... as feiras e as rotas comerciais, elas passavam pelo Oriente e elas iam em seguida para a Europa. Então, qual era a lógica de passar pelo Oriente? Era justamente comprar os produtos que ficaram conhecidos como especiarias. Então, a gente já estudou isso em estudos amazônicos. Os europeus, eles compravam produtos no Oriente e iam para a Europa vendê-los. Produtos que não existiam em Europa, por exemplo, a seda da China, o cravo da Índia, os temperos indianos, o ouro que tinha no Oriente, os produtos que só se encontrava lá no Oriente eram vendidos na Europa por preços muito altos, porque os mercadores tinham o trabalho de ir lá comprar e eles iam revender nessas feiras por toda a Europa. Só que cada lugar que eles passavam tinha a sua própria moeda. Então existia na Europa uma descentralização monetária. Cada feudo tinha a sua própria moeda. Não existia uma moeda que fosse aceita ainda em toda a Europa, como nós temos hoje, que é o euro. A moeda que é aceita em grande parte da Europa, né? Ela simboliza uma centralização monetária. O que nós temos na Europa medieval é várias moedas e cada moeda tem o seu valor em cada lugar. Então ficava difícil para os comerciantes fazerem a venda e a troca por uma moeda só. Então vai ter a necessidade de se criar uma figura que é justamente o banqueiro. Aquela figura que é a pessoa responsável por trocar as moedas. A gente vai falar mais um pouco dele no slide que vem depois desse slide, que é o crescimento das cidades e formação da burguesia. Aqui na página 22 tem essa mesma imagem, a cidade de Nuremberg, que fica na Alemanha. A única coisa que eu quero que vocês olhem é que o crescimento das cidades ele vai se dar dentro ali das fortificações, não é, gente? Então, ali dentro dessa fortificação, eu tenho a formação de uma cidade. Essa cidade de Nuremberg, ela vai ser uma cidade que vai acumular dentro dela a atividade comercial, a atividade da metalurgia, e percebam que fora da cidade também tem algumas casas, né? Aqui fora da cidade, aqui fora dos muros, eu tenho algumas casas, algumas habitações, até uma cidade que está crescendo aqui. E aí eu tenho, gente, justamente essa localidade como a localidade que vai ser chamada de Burgos, ou seja, o burgo, ele é justamente essa construção aqui, fortificação, e o entorno dele, tanto fora aqui quanto dentro. Então eu vou ter aqui o castelo, que é do administrador desse local. Isso aqui provavelmente foi um feudo que começou a receber muitas pessoas desenvolvendo ali comércio e atividades ligadas à produção manufatureira. É isso que vai aumentar a população das cidades.
Onde antes eram feudos, vão começar a se construir muitas casas, as pessoas vão se dedicar cada vez mais ao comércio, vão passar a depender cada vez mais do comércio e não da produção agrícola, vão começar a ofertar seus serviços, tanto dentro quanto fora desses muros. Então, atentem para fora desses muros, porque a gente vai falar muito frequentemente desses muros, chamando eles de burgos. Então, a gente tem um crescimento das cidades e a formação da burguesia como assunto do próximo slide, na página 23. Vida nos burgos. Vida nos burgos quer dizer o quê? Como era a vida nessa localidade que a gente acabou de ver, né? Então, eu vou ter principalmente, para começo, a vida nas fortificações. Burgos são fortificações, né? Então, eram núcleos urbanos que ficaram chamados como burgos porque eles estavam ali bem juntinho das fortificações, né? E quem morava junto dessas fortificações, no interior desses núcleos urbanos fortificados, vai ser chamado de burguesia. E essa classe, ela não pertence nem aos camponeses e artesãos, ela não pertence nem à nobreza e nem ao clero. É a formação de uma nova classe, um novo estamento dentro da sociedade feudal, da sociedade medieval. Então, a burguesia, ela vai ser essa classe que vai nascer ali, porque ela mora nos burgos, nos núcleos urbanos fortificados e nas adjacências dos núcleos urbanos fortificados. E ela se dedica principalmente à atividade manufatureira e ao comércio. A manufatura é a produção de artefatos, né? Vestuário, roupas, calçados, ferramentas, móveis, coisas que servem ao dia a dia com o processo artesanal, né? Pelas mãos. E pessoas que eram ligadas ao comércio, feirantes, comerciantes, banqueiros. E eu trago aqui duas imagens que são dos banqueiros. Essas pessoas que ficavam na banca e eles faziam a troca das moedas, né? Professor, como é fazer a troca de uma moeda? As moedas eram feitas de metal. Então, o valor delas era o metal. Então, uma moeda que pesasse 1 grama de ouro deveria ser trocada por outra que pesasse a mesma gramatura de ouro, ou seja, 1 grama de ouro da moeda de uma localidade era trocada por uma moeda que pesasse 1 grama da outra localidade. E assim se fazia o câmbio. Essa é a primeira atividade dos banqueiros, trocar dinheiro, né? Então, essas pessoas que eram ligadas a essas atividades, elas formavam a classe da burguesia. E elas também ofereciam seu serviço dentro das cidades através das oficinas. As oficinas, elas eram localidades como hoje a gente tem, né, as oficinas que produzem sapatos, bolsas, né? É o precursor das fábricas. As oficinas agrupavam ali esses profissionais que trabalhavam oferecendo seus serviços, né? Produziam sapatos, eles produziam ali juntos e uma oficina juntava vários profissionais para poder atender a demanda daquela cidade. Então, ali nas oficinas, elas eram locais especializados para compor a profissão, né? Para produzir um bem, seja ele um sapato, um cesto, um móvel. Então, eu vou ter a especialização de cada pessoa, de cada profissional em sua determinada profissão. E aí eles se juntavam em verdadeiras corporações que ficam conhecidas como guildas. As guildas, elas eram justamente corporações que juntavam esses profissionais das oficinas em uma mesma classe. É algo que a gente tem hoje como sindicato. Por que se juntar em guilda? Para proteger a profissão. Dentro das oficinas existe uma lógica, que é a do mestre e do aprendiz. Uma pessoa que não sabe fazer o sapato procura um mestre sapateiro para que ele aprenda o ofício de sapateiro. E aí esse mestre aceita ensinar esse aprendiz e o mestre vai lucrar com o serviço do seu aprendiz. O aprendiz, em troca, vai poder morar com seu mestre e trabalhar dentro do seu mestre, dentro da oficina do seu mestre, utilizando as ferramentas do mestre, e aí existe uma lógica dentro da oficina de mestre e aprendiz, tá bom? Então, gente, existe dentro das oficinas uma classe trabalhadora, né?
os sapateiros. As guildas, elas vão reunir todas as oficinas dos sapateiros e vão colocar condições para que aquela profissão se proteja. Por exemplo, estabelecimento de valor para o sapato. Isso é uma ideia que surge aí no período medieval, dentro do renascimento comercial e urbano, em que o sapato ele vai ter um valor. Não se pode cobrar muito por um sapato, porque os sapateiros estão ali reunidos e eles vão estipular. Para determinado tipo de sapato, o preço pode variar de 20 a 50 reais, por exemplo. Aqueles sapateiros que estão cobrando 60, eles estão quebrando a lei da guilda. Então a guilda ela tem esse sentido de proteger, né? Estabelecer preços para os materiais, preços para os produtos, estabelecer maneiras de fazer o sapato para que os sapatos não sejam muito diferentes entre si. Então a guilda é uma forma como hoje a gente tem um sindicato que protege os trabalhadores, que coloca quantas horas os trabalhadores têm que trabalhar, quanto eles devem receber, quais são os crimes cometidos contra os trabalhadores. Tudo isso o sindicato é a instituição que protege o trabalhador. Na Idade Medieval a gente tem as guildas, e eu sei que alguns jogos que vocês conhecem, eles têm essa organização. As guildas, então, elas servem como agremiações, como grupos de pessoas que têm ali o mesmo ofício, né? Que têm a mesma profissão. E aí, a lógica é a mesma para os jogos, né? Ela reúne grupos de pessoas que têm ali o mesmo interesse e estão juntas competindo no jogo, se divertindo, etc. Por fim, gente, a gente tem as cartas de franquia que está aí na página 25 de vocês. O material menciona isso, que são documentos que os senhores feudais vendiam a esses burgueses para que eles governassem a cidade. Gente, os burgueses, que são essa classe ligada à manufatura e comércio, eles vão adquirir muito dinheiro. Eles não têm tanto prestígio, porque eles não são nobres e também não são do clero. Mas eles têm dinheiro, então eles vão querer cada vez mais participar politicamente, decidir os futuros das cidades onde eles estão estabelecidos. A carta de franquia é um documento que o senhor feudal vai vender a essa classe burguesa e eles dando a eles os direitos e os deveres de como governar aquela cidade. Tudo bem? Bem, queridos e queridas, caminhando para o final do nosso assunto, nós temos na página 27 as Cruzadas. As Cruzadas são guerras santas em que o Papa da Igreja Católica Romana vai convocar os cavaleiros da nobreza para com os objetivos de reconquistar a cidade de Jerusalém, que está sob a posse dos árabes. Gente, lembre-se que os árabes estão habitando a Europa, então existe uma rixa dos cristãos contra os árabes, né? Existe uma rixa, existe uma guerra, existe um conflito de interesses. São duas religiões diferentes pregando princípios diferentes, né? Pregando visões de mundo, a crença em um Deus, né, com um nome diferente, de outra forma de se organizar. Então são dois modos de vida que estão disputando. O Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele vai convocar os nobres a se reunirem para que eles entrem em uma guerra, façam uma verdadeira cruzada. Por que esse nome cruzada? Porque na página 27 de vocês mostra que eles faziam eles cruzavam o continente europeu para ir rumo à Arábia e conseguir ali no Oriente Médio a posse de Jerusalém. Jerusalém há séculos que está sob o domínio dos árabes e os cristãos têm em Jerusalém uma cidade sagrada, a cidade onde Jesus nasceu. E para os árabes, Jerusalém é um entreposto porque a cidade mais importante deles é Meca. Então, Meca fica ali próximo de Jerusalém. Então, existe ali uma situação de tensão política. Como nós vimos também, o Império Bizantino, ele vai cada vez mais perder força, perder a influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Papa também quer aumentar os seus domínios políticos e financeiros ali naquela região, né? Ele quer também continuar que o Império Bizantino se continue cristão, embora isso não vai acontecer. No século XI, o Império Bizantino rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Ortodoxa. Isso nós já tivemos como assunto no capítulo do Império Bizantino, ok? Então, gente, por fim, as cruzadas vão ser várias expedições, e no mapa da página 27 mostra que não foi só uma cruzada, foram 7 cruzadas, em diferentes tempos, em diferentes épocas.
Todas essas cruzadas, elas eram caracterizadas pela violência extrema. Os cavaleiros utilizavam esse símbolo da cruz vermelha. Esse símbolo, ele é o símbolo dos cruzados, ou seja, os cavaleiros de Cristo, né? O Papa acreditava que com a violência, com a conquista, eles pudessem ganhar territórios e em muitas dessas guerras eles saqueavam essas cidades árabes, porque essas cidades tinham riquezas, e aí a violência caracterizou as cruzadas. Em algum dado momento, os interesses econômicos se sobrepuseram aos interesses religiosos. O Papa deixou de ver as cruzadas como uma guerra santa e começou a ver como uma guerra lucrativa. Então, muitos nobres cruzados iam atrás dessas guerras, iam nas cruzadas, justamente com o interesse de lucrar, ganhar riquezas. É óbvio que muitos não voltavam, pois se tratava de uma guerra, e uma guerra que atravessava a Europa rumo ao Oriente Médio. Então, anos e anos duravam essas cruzadas. Então, meus queridos, vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, nesse nosso capítulo. Ele provavelmente será o último capítulo da avaliação de vocês, então a quarta avaliação de vocês vai girar em torno aí do período medieval. Eu vou colocar no aplicativo Clipe Escola o conteúdo de vocês durante a semana e vocês vão assistindo essa videoaula com carinho, revisando o material de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, desejo a vocês uma boa semana. Tchau, tchau!